Imagine um prédio tão grande que você poderia se perder nos corredores sem notar o tempo passar. Um lugar onde o silêncio é interrompido apenas por passos que não deveriam existir, sussurros que não têm dono e gritos que ecoam das paredes como se contassem histórias de sofrimento há muito enterradas. Esse é o Asilo Trans Allegheny, localizado em West Virginia, USA, um dos hospitais psiquiátricos mais assombrados da América, e palco de relatos que ainda hoje fazem visitantes e investigadores de fenômenos paranormais estremecerem. O Asilo Trans Allegheny foi construído em 1858, com o objetivo de abrigar pacientes com doenças mentais. Na época, a medicina psiquiátrica estava em seus primórdios, e a compreensão sobre doenças mentais era limitada, cercada de estigmas e preconceitos. O prédio era enorme, mais de 600 quartos, longos corredores e celas de isolamento, conhecidas como câmaras de contenção. Inicialmente, o asilo era considerado um avanço, oferecendo cuidados para pacientes que antes eram negligenciados. Mas, com o tempo, a realidade tornou-se muito diferente do planejado. A superlotação foi o primeiro problema. Pacientes eram enviados em grandes números, e com recursos escassos, o cuidado adequado tornou-se impossível. As condições de vida eram extremamente duras, quartos escuros e úmidos, pouca comida e higiene precária. Médicos e enfermeiros que usavam métodos cruéis, como contenção física e tratamentos dolorosos, acreditando que era para o bem dos pacientes. A morte era frequente. Doenças, negligência e episódios de violência levaram à morte de centenas de pacientes, muitos em completo anonimato, sem registros adequados. Hoje, o Asilo Trans Allegheny é considerado um dos locais mais assombrados dos EIS-EWA. Visitantes relatam experiências tão intensas que descrevem o prédio como um lugar onde o tempo parou, onde o passado e o presente se encontram de maneira aterrorizante. Entre os relatos mais comuns estão passos nos corredores. Mesmo quando os corredores estão vazios, passos ecoam, como se alguém estivesse caminhando atrás de você. Vozes de pacientes, sussurros pedindo ajuda, gritos de dor e nomes chamados repetidamente, sombras que se movem. Figuras escuras passando pelas paredes ou janelas, desaparecendo quando você tenta encará-las. Objetos que se movem sozinhos. Portas que se fecham ou se abrem. Cadeiras que se deslocam. Livros caindo de prateleiras. Muitos acreditam que os espíritos dos pacientes, incapazes de descansar devido ao sofrimento que viveram, permaneceram presos naquele espaço, presos ao local de sua dor. Além dos pacientes, há relatos de figuras de médicos e enfermeiros rondando os corredores. Diferente dos pacientes, esses espíritos não parecem amedrontados ou confusos. Ao contrário, alguns visitantes relatam sensação de julgamento, como se os fantasmas dos funcionários estivessem revivendo seus métodos de controle e punição. Há histórias de visitantes que sentem uma presença ao lado da cama, como se alguém estivesse observando suas ações ou mantendo-os sob vigilância. Em alguns casos, câmeras registraram movimentos repentinos de sombras ou formas humanas que desaparecem misteriosamente quando tentam ser filmadas. O quarto 109, a experiência mais intensa. Um dos pontos mais famosos do asilo é o quarto 109, onde, segundo relatos, ocorriam eventos de grande intensidade paranormal. Sensação de ser tocado. Mãos invisíveis que empurram, seguram ou tocam ombros. Gritos e gemidos que aumentam à medida que alguém tenta investigar. Mudanças bruscas de temperatura, passando de calor sufocante para frio extremo em segundos. Dizem que quem entra nesse quarto sozinho sente uma presença direta, quase pessoal, como se os espíritos quisessem comunicar algo, ou simplesmente expressar a dor que viveram ali. Com o tempo, o Asilo Trans Allegheny tornou-se um ponto de interesse para turistas, caçadores de fantasmas e pesquisadores de fenômenos paranormais. Passeios noturnos e excursões especiais são oferecidos, e os relatos continuam. Visitantes relatam sentir mãos invisíveis tocando-os. Pessoas têm visões de pacientes caminhando pelos corredores, vestidos com roupas do século XIX. Alguns até relatam aparições completas, como figuras sentadas em camas ou olhando pelas janelas, observando o movimento. O medo e a curiosidade caminham lado a lado. Para muitos, é impossível permanecer muito tempo sozinho nos corredores à noite.
O que torna o Asilo Trans Allegheny tão aterrorizante não é apenas a presença de fantasmas, mas a história que cada um carrega. Cada corredor, cada quarto, cada cela de contenção testemunhou dor, angústia e abusos. A intensidade das aparições e manifestações paranormais está ligada a esse legado de sofrimento. Os espíritos não descansam porque suas histórias não foram ouvidas. Eles permanecem para lembrar ao mundo do que aconteceu ali, como uma memória viva do horror. Alguns investigadores afirmam que quanto mais brutal a morte ou o sofrimento de um paciente, mais intensa a atividade paranormal no local. Isso explicaria os relatos constantes de gritos, passos e figuras sombrias. Para ilustrar, alguns relatos recentes. Um guia que trabalhava no asilo ouviu passos correndo atrás dele enquanto caminhava por um corredor vazio, sem nenhuma outra pessoa presente. Quando se virou, não havia nada, mas o eco dos passos continuou por vários segundos. Durante uma excursão noturna, uma visitante disse ter visto uma enfermeira fantasmagórica caminhando pelos corredores, com olhos fixos nela. A figura desapareceu ao atravessar uma parede, deixando um rastro de frio intenso. Uma equipe de caçadores de fantasmas registrou vozes pedindo ajuda em gravações, algumas com clara identificação de pacientes pelo nome, apesar de ninguém ter mencionado os nomes durante a gravação. Essas experiências não são isoladas. Elas reforçam a ideia de que o Asilo Trans Allegheny mantém uma conexão direta com o passado, com os espíritos de quem sofreu dentro de suas paredes. O Asilo Trans Allegheny não é apenas um prédio antigo ou um local de turismo paranormal. Ele é um monumento do sofrimento humano, um espaço onde dor, injustiça e abuso deixaram marcas que ultrapassam a barreira da vida. Ao caminhar por seus corredores, você não encontra apenas ecos do passado, mas os próprios espíritos que viveram e morreram ali, presos em um limbo de lembrança e agonia. O que nos leva a pensar, seria o que sentimos como assombrações apenas energia residual? Ou será que os espíritos estão realmente conscientes, buscando atenção e reconhecimento pelo sofrimento que viveram? O Asilo Trans Allegheny continua ativo como museu e ponto turístico, mas cada visitante deixa o local com a mesma pergunta: quem está realmente preso ali? E quantos ainda vagam pelos corredores, esperando que alguém ouça suas vozes? E você? Teria coragem de passar uma noite sozinho no Asilo Trans Allegheny? O que você faria se sentisse passos atrás de você, portas se fechando sozinhas e sussurros pedindo ajuda? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas próprias experiências com o sobrenatural. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando as histórias mais sombrias e perturbadoras das Crônicas do Corvo. Aqui, o passado nunca descansa em paz. E às vezes, ele caminha bem ao seu lado.